capítulo 5. Ocorreu que o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, trouxeram mensagens de Deus aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, animaram os judeus a recomeçarem a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus os ajudavam. Mas Tatenai, governador das terras a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros logo chegaram a Jerusalém e perguntaram: quem deu a vocês permissão para reconstruir este templo e terminar esses muros? Eles também pediram uma lista dos nomes de todos os homens que estavam trabalhando no templo. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus, e assim os inimigos não os obrigaram a parar a construção enquanto o rei Dario não examinasse o assunto e tomasse sua decisão. Esta é a cópia da carta que Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os dos outros oficiais que ficavam deste lado do Eufrates, enviaram ao rei Dario. O relatório que enviaram a ele dizia o seguinte: ao rei Dario, saudações. Desejamos informar ao rei que fomos ao local da construção do templo do grande Deus de Judá. O templo está sendo construído com enormes pedras e o madeiramento já está sendo assentado nas paredes. A obra prossegue com grande energia e sucesso. Então perguntamos aos líderes: quem deu a vocês permissão para fazer isso? E perguntamos quais os seus nomes para que pudéssemos notificar o rei. A resposta deles foi: somos servos do Deus do céu e da terra. Estamos reconstruindo o templo que há muitos séculos foi construído aqui por um grande rei de Israel. Mas depois os nossos antepassados provocaram a ira do Deus dos céus. Ele os abandonou e os entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, que destruiu esse templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Porém, eles insistem que o rei Ciro da Babilônia, durante o primeiro ano de seu reinado, emitiu um decreto para que o templo de Deus fosse reconstruído. Eles dizem que o rei Ciro devolveu os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. Eles dizem que esses objetos foram entregues à guarda de um homem chamado Sesbazar, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá. Ele disse: leve esses vasos a Jerusalém e coloque-os no templo de Jerusalém. Reconstrua a casa de Deus ali no seu antigo local. Então, Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo em Jerusalém. E o povo vem trabalhando nele desde esse tempo, embora ainda não esteja acabado. Solicitamos que o rei faça uma busca na Biblioteca Real da Babilônia, a fim de descobrir se em algum momento o rei Ciro emitiu tal decreto para construir o templo de Deus em Jerusalém, e depois nos faça saber a sua vontade nesta questão. E aqui terminamos o capítulo 5. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Vamos em frente.